Bom dia, amigos, professor, discentes. Eu irei falar sobre o corpo através do tempo. Na nossa viagem, nós percebemos que o corpo é corpo. O corpo, ele não está separado da mente e nem de outras partes. Nós somos corpo e nós somos mentes, um em um. Muitos estudos, muitos historiadores, muitos pensadores e até a humanidade em geral tentam separar corpo e mente, mas isso é impossível. As nossas experiências corporais, elas são concretas, elas estão aí. O que nós sentimos na nossa mente reflete no nosso corpo e vice-versa. Nós não conseguimos nos separar um do outro. O que é belo, o que é feio, quem é gordo, quem é magro, são reflexos daquilo que nós somos, daquilo que somos como corpo, daquilo que somos como mente, daquilo que pensamos, as possibilidades e as experiências que passamos ao longo de nossas vidas, são tudo reflexo do nosso corpo. O que antes pensava-se como belo, como bonito, como grande, como pequeno, como forte ou fraco, são tudo reflexos e são momentos que nós vivemos em determinados períodos e época. Nós sabemos que a religião já influenciou bastante na nossa vida em relação ao que é corpo, o que era pecado, o que era certo, o que era errado. Nós vemos que hoje as academias, o belo está aí, tem que ser sarado, tem que ter uma concepção de um corpo, esquecendo que nós somos isso. Todo bem e todo mal que nós fazemos ao nosso corpo, estamos fazendo a nós mesmos. Nós não somos seres divisíveis. Às vezes nós ouvimos certas reportagens, certos comentários que falam como corpo e mente como se eles fossem duas coisas separáveis, mas eles não são separados, eles são indissolúveis. Um pertence ao outro, um não vive sem o outro, porque tudo isso é o que nos faz sermos seres humanos. E o nosso corpo, as nossas representações corporais, o nosso cotidiano, como nós vivemos, o que nós fazemos é representado pelo nosso corpo, é cobrado através de nosso corpo e é o nosso corpo que dita essas regras. Se você está bem ou mal, esse reflexo vem pelo seu corpo. Mas o corpo, no tempo e no espaço, ele não foi visto sempre como uma coisa única, ou então sempre teve o mesmo padrão. Não, ao contrário. Nós tivemos vários períodos, em várias épocas, que o corpo teve um significado diferente para cada momento. Um dos primeiros momentos da história humana em que se tem notícias sobre a retratação do corpo era na antiga Grécia, Grécia e Roma. Naquela época, os homens, eles prezavam muito por um corpo forte, o que hoje nós chamamos de sarado. Mas a concepção desse corpo forte era simplesmente a defesa. Eles viviam em constantes guerras por territórios, eles viviam defendendo seus territórios e ao mesmo tempo almejando outros territórios, e para isso eles tinham que sempre estar em forma, bem, com os corpos sarados e aptos a guerrear, corpos fortes, duros e robustos. E foi nesse momento também que surgiu algo importantíssimo no mundo de hoje, que são os Jogos Olímpicos. Na Grécia, eles começaram a organizar jogos também com a finalidade de mostrar os corpos dos seus guerreiros, ver como eles eram hábeis. O que nós chamaríamos hoje de brutos, na época era tido como algo belo, espetacular. Ele era hábil, ele tinha habilidade naquilo, ele era alguém que estava pronto para defender o seu país, inclusive se sacrificar. Então, os Jogos Olímpicos teve como base o corpo humano, um corpo belo, um corpo bonito, um corpo forte. Com o tempo, houve uma transformação. Quando nós chegamos à Idade Média, com o surgimento e o fortalecimento da Igreja Católica, houve uma mudança total desse paradigma. O corpo começou a ter dois significados: o divino e o pecaminoso. Ele era divino porque era feito por Deus,
mas ele era pecaminoso por causa do pecado original. Então, como a Igreja Católica detinha o conhecimento, e esse conhecimento também era do corpo, ela começou a pressionar para que as pessoas se sentissem culpadas por aquele corpo. Então as pessoas não se cuidavam, elas tinham doenças, elas tinham obesidade de mais ou de menos, porque elas não se preocupavam com o corpo, porque o corpo nesse momento era símbolo de pecado. Mais um pouco nós tivemos as revoluções na idade contemporânea, a idade moderna, nós tivemos aquelas revoluções. O humanismo surgiu e floresceu. As pessoas começaram a se ver como seres humanos, começaram a cuidar do seu corpo. E mudou um pouco aquela concepção de belo. Não era mais os fortes, os sarados, as gordinhas, porque a história do corpo nos mostra que a mulher sofre mais com isso. As gordinhas eram vistas como belo, como saúde, porque elas eram gordinhas, elas eram modelos. Elas passaram a ser modelos de várias pessoas que desenhavam. Então, nessa época, o belo teve uma conotação diferente. As pessoas mais gordinhas eram vistas como pessoas saudáveis. E nos dias atuais, na concepção contemporânea, o que nós vimos é um culto exacerbado à beleza. As pessoas fazem cirurgia, as pessoas se retalham, se recortam, elas se costuram, elas tomam remédio porque elas querem ficar de acordo com o que a mídia oferece pra gente. A mídia diz que as pessoas bonitas são aquelas que têm um padrão X de beleza. Aqueles padrões vindos de Hollywood. São as Angelina Jolie, são os Tom Cruise, são aqueles sarados, são aqueles fortes que apesar da idade não possuem uma ruga no rosto e não tem uma gordurinha em lugar nenhum. Então hoje a percepção de beleza é essa, você ser sarado e forte. Então, como fim desse meu trabalho, eu quero dizer que o belo não é ser gordo, não é ser magro, é você ter saúde. Você tendo saúde, você estando de bem, você estará pronto, o seu corpo pronto para esses momentos do dia a dia, para você ter todas as superações necessárias que a vida nos impõe. Um abraço a todos, muito obrigado. E participou desta filmagem a minha esposa Sheila. Beijo, te amo.